Olha, dados do Serasa Experian revelam uma realidade bem diferente do imaginário popular. Nem sempre quem vive do que produz no campo tem encontrado o sucesso nos negócios. O clima pode ser um auxílio, mas também o pior inimigo do plantio. As pragas e doenças também podem pôr tudo a perder. Enfim, uma amostra é o aumento do número de pedidos de recuperação judicial, ou seja, o último recurso para evitar a falência. Quem analisa esta situação é Jaci Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio, a COSAG, da Fiesp. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você novamente. Satisfação é toda nossa. E Jaci, mas é mais ou menos isso, né? Ela é o último estágio, é dali já, realmente, quando a corda está próxima do pescoço. Mas há várias outras etapas que é possível evitar esse momento, né? Mas, infelizmente, o número de pedidos de recuperação continua alto, né? É verdade. No ano passado, nós já falamos sobre esse assunto aqui, que já tinha os riscos de avanço das recuperações judiciais no agronegócio, né? E agora é um problema que já está se tornando mais presente, né? Essa onda crescente já afeta custo e oferta de crédito agrícola e começa a impactar a percepção de risco dos bancos e também de investidores e também das agroindústrias que financiam o nosso agricultor. E em seu último balanço, divulgado aí na sexta-feira passada, o Banco do Brasil apontou o impacto direto dessas operações em seus resultados. A reação do mercado foi imediata e as ações do banco caíram mais de 12% após o anúncio dos resultados. Mas também não é só o Banco do Brasil. Outros bancos com forte exposição ao crédito agrícola, como o Santander, o Bradesco e o Itaú, também já vem sinalizando maior cautela com o setor para seus financiamentos, né? Essas instituições aumentaram as provisões para perdas, estão revisando modelos de risco e, e também estão buscando aí o monitoramento contínuo dos seus clientes. Isso por conta do aumento da inadimplência, das renegociações e dos pedidos de recuperação judicial, especialmente nos estados do Mato Grosso e de Goiás. E qual que é a consequência dessa medida, né? A consequência é que o crédito vai ficar mais caro e mais escasso, pois aumenta o nível de risco e, consequentemente, o spread bancário. Pois é, e Jaci, é importante a gente trazer, né, que quando falo de recuperação judicial, eu repito, é a última chance, é o último degrau ali para realmente fechar as portas, acabar com a atividade. Mas há salvação, né? Também teve uma legislação recente, se eu não me engano, de 2020, que também trouxe, acrescentou alternativas para que você, realmente, o produtor consiga salvar os seus negócios. Inclusive, chamando outros produtores para entrar nesse montante, na solução desse problema, mas sem dúvida, mesa de conciliação, tentar buscar um acordo, é importante se recalcular e talvez ter o tamanho da dívida, né? A noção. Isso é verdade. A recuperação judicial ela é uma ferramenta legítima e é importante para quem enfrenta dificuldades financeiras momentâneas, né? Por algum fator, como você citou no começo, é um fator climático, uma praga que apareceu, e exatamente esse é a beleza da medida, né? E você citou a lei que foi aprovada em 2020, ela realmente ela veio para facilitar e dar mais transparência para a recuperação judicial. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, é muita recuperação judicial fraudulenta, que tem causado problemas sérios e com aproveitadores.
em virtude disso. Tem escritório de advocacia, só para você ter uma ideia, que vende os serviços nas feiras de agronegócio, ou seja, incentivando o produtor a pedir a recuperação judicial. Isso é muito ruim, porque nós temos em torno de 2/3 das necessidades de crédito do produtor rural vem de bancos. Somente 1/3 é coberto pelo Plano Safra. Então, nós temos de recorrer para o sistema financeiro, nós temos de trabalhar em conjunto com o sistema financeiro, e quando você vê algumas aberrações, como, por exemplo, alguns juízes estão decidindo pela exclusão das CPRs da RJ, quando ela foi inclusa, quando foi muito explícito, aliás, na lei aprovada, que ela fica fora de uma RJ. A CPR, você sabe, você promete a entrega do produto, e isso facilita o crédito bancário, porque a CPR tem muita credibilidade no mercado. No momento que você tira a credibilidade da CPR, você também, vamos dizer, dificulta o financiamento dos bancos e aumenta o spread bancário. Também, muitas vezes, alguns juízes estão decidindo por não respeitar uma hipoteca de terra em garantia. Isso também é muito ruim, porque o banco, tendo a terra em garantia, faz taxas mais atrativas, facilita o crédito para o produtor, e quando o juiz, na recuperação judicial, impede da execução dessa hipoteca, também é muito ruim. Então, o que é importante agora também é trabalhar com a justiça, para que, no sentido de dar maior proteção também para quem empresta dinheiro, e deixando as regras mais claras e obedecendo o que a lei prescreve. Isso é bastante importante para dar credibilidade e para tornar o financiamento mais barato e mais acessível para o produtor rural, porque ele vai precisar disso para fazer suas atividades. Pois é, e Jaci, só para esclarecer, grande parte das imagens que foram vinculadas aí são de propriedades gaúchas que tiveram problemas graves, ou seja, com a chuva que não tinha fim, ou a seca também interminável. Quer dizer, é preciso também ter um acesso maior a esse seguro, né? O produtor precisa se resguardar, porque trabalhar com essa fábrica a céu aberto não é fácil, né? É verdade. No caso específico do Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia que atingiu, tem de ser uma ajuda direta para o produtor, para que o produtor possa plantar. Realmente tem de ser com um subsídio do governo bastante forte, para que ele possa retomar suas atividades, porque já foi uma tragédia. Eu estou falando de, vamos dizer, de atividades, fatores climáticos normais que podem estar ocorrendo, e que são cíclicos, que às vezes são um pouco mais intensos e que possam estar prejudicando a atividade. Então, a gente precisa, nesse caso aí, separar o joio do trigo. Com certeza. Jaci Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio, muito obrigado pela participação mais uma vez. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos.